Olá, queridos! Sejam bem-vindos ao Plano Anual de Leitura Bíblica da Igreja Nova Vida em Piedade. Meu nome é Rafael e hoje abordaremos os capítulos 22 e 23 do Evangelho segundo Mateus. Inicialmente, eu gostaria de chamar a atenção para a parábola das bodas, ou do banquete de casamento. A parábola conta que um rei chama seus súditos para o casamento de seu filho. Porém, estes recusam o convite, alegam as mais variadas desculpas. Na verdade, seus interesses particulares vêm em primeiro lugar e não são considerados dignos pelo rei. Após isso, os servos do rei vão às ruas e convidam todo tipo de pessoa. Pessoas boas, más, elas atendem ao chamado, vão ao banquete. A sala fica repleta de convidados, mas um homem na festa se recusa a usar as vestes nupciais e foi lançado fora, nas trevas, lugar de choro e ranger de dentes. Era um costume o anfitrião fornecer aos convidados as roupas apropriadas à festa. Nesse banquete especial teria sido necessário, pois os hóspedes eram trazidos diretamente da rua. O homem não quis usar a veste nupcial que o anfitrião lhe pusera à disposição. Resolveu ficar lá, do jeito que bem entendia, e perdeu a sua posição no banquete. Aqui podemos tirar uma lição prática. Como os convidados da parábola, não temos nada adequado para usar. Somos aceitáveis na presença de Deus pela entrega de Cristo. Nenhuma conduta ou obra humana, por mais boa que seja, credencia alguém a entrar no reino de Deus. Logo, estas são as vestes brancas que somos aconselhados a comprar no livro de Apocalipse. O homem sem a veste nupcial representa pessoas que não enxergam a necessidade de uma genuína transformação. São pessoas orgulhosas, obstinadas, autossuficientes. Tem gente que até aceita o convite, comparece às bodas, passa despercebida no meio dos convidados. Porém, essas pessoas não resistem ao olhar atento do rei. Ninguém engana a Deus. O homem entrou no salão do banquete apenas pelo convite do rei. Mas ele próprio era responsável por permanecer ali. E esse, queridos, é o nosso dever de casa. Em tempos pós-pandemia, precisamos nos manter imunizados contra o coração duro. Permita ser tratado, mudado, moldado pelo Espírito Santo. Deus nos chama, é verdade, chama a todos. Porém, o que faz a diferença é a nossa resposta ao chamado. Ela precisa ser condizente. O fato de recebermos convite não significa que estejamos automaticamente no reino de Deus. Precisamos nos despir dos nossos preconceitos, da nossa arrogância, do nosso ego, do nosso eu, e deixar o Senhor nos vestir conforme a sua vontade. Corroboramos, podemos observar no verso 14. Portanto, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Já em Mateus 23 temos uma série de ais. Está ligado a essa palavra, a lamentação, dor, pesar, e também pode ter conotação de condenação ou juízo. É como se fosse uma oposição às bem-aventuranças. Acontece que muitos dos líderes religiosos do povo e fariseus, eles eram o famoso personagem teatral duas caras. Uma frase os define bem: faço o que eu mando, não faço o que eu faço. E isso tem um nome: hipocrisia. Eu até pesquisei a definição de hipocrisia no dicionário. Aquele que dissimula sua verdadeira personalidade e afeta quase sempre por motivos interesseiros ou por medo de assumir sua verdadeira natureza, qualidades ou sentimentos que não possui. É uma pessoa fingida, falsa e dissimulada. Jesus repreende os religiosos severamente, a fim de despertar-lhes a consciência e sacudir-lhes a estrutura orgulhosa, a fim de que se arrependessem, se humilhassem e, por fim, fossem salvos. Você pode estar pensando: Rafael, religião é uma coisa boa, ela nos ensina valores, a seguir uma vida correta, e eu concordo com você. Mas precisamos vigiar, para não incorrermos nos mesmos erros dos religiosos da época de Jesus, pois a religião ela possui uma disfunção, chamada hipocrisia. Eu retirei alguns ais do capítulo 23 como exemplo. Jesus começa: ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas,
porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Porquanto vós mesmos não entrais, nem tampouco deixais entrar os que estão a caminho. Ai de vós, porque devorais as casas das viúvas, e para disfarçar, encenais longas orações. Ai de vós, porque dais o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, mas tendes descuidado dos preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Ai de vós, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estes estão repletos de avareza e cobiça. Ai de vós, porque sois parecidos aos túmulos caiados, com boa aparência por fora, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e toda espécie de imundície. Os mestres da lei e fariseus faziam de tudo para demonstrar uma imagem piedosa. Tem gente que faz da mesma forma para representar essa imagem no ministério, no trabalho, na família, vizinhança, redes sociais. Tem gente que quer ser visto e ter a aprovação das pessoas. A religião é um caminho fácil para a satisfação pessoal e receber elogios. Por isso, temos que ter muito cuidado com a motivação das coisas que fazemos. Se não vigiarmos, podemos perder o foco do propósito, que é de nos entregarmos a Deus e também ao próximo, servir ao próximo. Podemos usar a religião para nos colocar no centro, atendendo interesses egoístas. Jesus fazia o contrário dos mestres e doutores da lei. Mesmo sendo Deus, Jesus era simples, humilde, pedia constantemente para não anunciar os milagres, não realizava a sua própria vontade, mas a vontade do Pai. Tem gente que gosta de ostentar uma posição, diz que está fazendo algo para o reino, quando na verdade está fazendo coisas para massagear seu ego. Jesus faz o oposto. Apesar de ser Senhor, ele assumiu a postura de servo. Ele, em certa vez, lavou os pés dos discípulos, sendo um modelo para nós. O caminho de Jesus é diferente do mundo. Jesus ele pega pesado com esse tipo de religiosidade. Muitas pessoas estão longe de Cristo por conta do comportamento hipócrita de muitos religiosos. Verso 26. Fariseu que não se enxerga, limpa antes de tudo o interior do copo e do prato, para que da mesma forma o exterior fique limpo. Temos tendência de demonstrar uma religiosidade externa, sem conteúdo, e isso é um auto-engano. Nosso relacionamento com Deus é baseado na verdade, na sinceridade. O amor que nutrimos não pode ser fingido. Nosso coração ele precisa estar aquecido. Não se trata de um episódio único, mas de uma experiência que dura toda uma vida, um processo de aperfeiçoamento do caráter que requer um relacionamento pessoal íntimo com o Senhor. Amados, para terminar, lembre-se, verso 12: portanto, todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. E é isso, queridos. Chegamos ao fim de mais uma mensagem diária. É sempre uma honra compartilhar das Escrituras. Fiquem na paz de Cristo. Até a próxima. Tchau, tchau.